Eu começo esta mensagem hoje parabenizando todas as mães do mundo. Ser mãe é um privilégio dado por Deus. A Bíblia vai relatar a respeito de mães que fizeram, louvado seja Deus, a sua história aqui nesse mundo. Mulheres guerreiras, mulheres de fé, que ouviram o chamado do Senhor. Mas antes disso, eu quero parabenizar todas as mães e dizer que o Dia das Mães, ele começa a ser comemorado, louvado seja Deus, no ano de 1914. O presidente dos Estados Unidos, ele declara que a partir do segundo domingo de maio é comemorado o Dia das Mães. E essa data se repercutiu e se repercute por todos os países, né? Mas tudo começou com uma mulher chamada Ana. Ana, ela tinha uma mãe e a sua mãe faleceu. E no ano de 1908, ela fez a primeira homenagem, né, para a sua mãe, Ana Jarvis. E o que acontece? A partir dessa primeira comemoração, no ano de 1914, o presidente Woodrow Wilson, ele começa a proclamar o Dia das Mães, né, nos Estados Unidos, no segundo domingo de maio. E hoje eu quero conversar com vocês, mães, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, a respeito de uma mulher. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 11, que nos diz o seguinte: E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ana, a Bíblia fala que uma mulher temente a Deus, esposa de Eucana, a Bíblia vai dizer que Eucana ele tinha duas esposas, era permitido naquela época. Uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. E a Bíblia vai dizer que Eucana amava mais a Ana. Mas Penina tinha filhos. Penina procriava, ela tinha sua prole, seus filhos. E Ana era estéril. A Bíblia vai dizer também que o Senhor, ele cerrou a madre de Ana. Ele fechou as situações que acontecem na sua vida, mãe, em que você não entende, mas é um propósito de Deus para a sua vida, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. Muitas das vezes nós vamos passar por situações como Ana passou, em que ela não compreendia, porque além dela enfrentar um problema difícil, que era a esterilidade, ela era estéril, ela ainda era confrontada pela sua adversária, pela sua competidora, Penina. Porque a Bíblia vai dizer que Penina tinha filhos. Então Penina, ela irritava Ana. A todo momento, ela constrangia Ana. Ela, de alguma maneira, tentava entristecer o coração de Ana. E Ana, ela agora segue o seu esposo, junto com Penina, e eles vão adorar. E a Bíblia vai dizer que naquele ano, Ana ela foi determinada, ela foi decidida de que ela derramaria o coração diante de Deus de uma forma diferente. E Ana, quando chega ali agora no templo para adorar, para bendizer o nome do Senhor, aquele que é digno de toda a glória, aquele que é digno de toda adoração, Ana, ela derrama o seu coração. E agora, mais uma vez, Ana, ela é confrontada pela incompreensão do sacerdote Eli, de não ter visão, de não entender que ela estava derramando seu coração, ao ponto de Eli chegar para Ana e dizer: a esta altura do dia você está embriagada, porque ele não entendia, porque Ana
ela simplesmente mexia os seus lábios e ela falava com Deus. Muitas das vezes, mãe, você também enfrenta situações em que quem está ao seu entorno, quem está do seu lado, não vai entender o que você está passando, porque você é uma mulher reservada, você é uma mulher que teme ao Senhor, você é uma mulher que mesmo diante das adversidades dos seus problemas, você só comenta com Jesus o que você está precisando, a sua necessidade. E muitas das vezes as pessoas não vão entender, porque as pessoas vão olhar para você. Isso é normal da sociedade, é normal do ser humano, ficar na expectativa de que aconteçam coisas na vida das pessoas. E quando essas coisas não acontecem dentro daquele tempo cronológico humano, o Cronos, porque às vezes as coisas vão acontecer, e muitas das vezes é assim, no tempo Kairos, o tempo de Deus. A Bíblia diz o seguinte: bem sei eu que pensamento tenho sobre vós, pensamento de paz, para dar a cada um segundo as suas obras. A sociedade vai criticar. O sacerdote não entendeu e ele achou que Ana estava embriagada, porque ela somente mexia com os lábios. Mas a Ana, ela fala para o sacerdote: não, a sua serva não está embriagada, ela está amargurada de espírito. Estou derramando o meu coração diante daquele que pode solucionar o meu problema. Eu sofro o problema da esterilidade, eu sofro a dificuldade de não poder ser mãe. Talvez eu esteja falando hoje com você que é casada há tanto tempo, mas ainda não tem um filho. Ei, não perca a sua fé, não perca a sua esperança, não perca a sua confiança, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Creia tão somente, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. E ela agora se explica, e quando ela se explica para o sacerdote, a Bíblia diz que o sacerdote ele disse: que seja feito conforme a petição do teu coração, vai em paz. E a Bíblia vai dizer que depois daquele período de adoração, onde estava Eucana, Penina e Ana ali, Ramá, adorando, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Naquela noite, Eucana procura sua esposa e coabita com ela. E a Bíblia diz que o Senhor, ele se lembrou de Ana. E naquela madrugada, Samuel foi gerado. E Ana, ela fez um voto ao Senhor. Ela disse: olha, se verdadeiramente o Senhor me der um filho varão, eu vou entregar ele ao templo para servir ao Senhor por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana fez um voto. Ana cumpriu o seu voto, porque quando Samuel nasceu e passou aquele período, ele foi desmamado. Ana entregou o seu filho ao templo para ficar aos cuidados do sacerdote Eli. Mas o que me chama a atenção é que lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21, vai dizer que o Senhor, depois desse voto que Ana fez com Deus e cumpriu o voto, ela realmente apresentou seu filho, porque o Senhor concedeu que ela gerasse e que ela fosse mãe. Ela agora, o Senhor concede a ela mais 5 filhos, 3 filhos homens e 2 filhas mulheres, porque assim, Deus, ele não deve nada a ninguém, ele é fiel com aquele que é fiel, com aquele que se entrega. Estava agora há pouco meditando na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor diz o seguinte, que para aquele que obedece, aquele que é fiel, o Senhor mostra o caminho que ele tem que seguir. Então, se hoje você está passando por algum problema difícil, talvez hoje você está aí comemorando o Dia das Mães, sozinha, seu filho não está por perto, seu esposo não está por perto, ou talvez você tenha um filho que está vivendo no mundo das drogas, está vivendo no mundo do crime, e você está triste. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, porque assim como ele fez na vida de Ana, ele concedeu o desejo do seu coração, e ela foi mãe. Na verdade, depois a Ana, depois que Samuel nasceu, teve mais 5 filhos, ela foi mãe de 6 filhos. Para uma mulher que era estéril, que não tinha nenhum filho, o Senhor foi muito generoso com aquela mulher. E assim ele quer ser generoso comigo e contigo. Então nesse dia fica essa mensagem
de reflexão da parte de Deus para o seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confie. E aquilo que hoje você precisa e que você não tem, tome posse, que no tempo kairos, o tempo de Deus, Deus vai conceder o desejo do teu coração, que talvez é uma libertação de um filho, a libertação de um esposo, a transformação, a cura de um filho, a cura de algum familiar seu. Mãe, o Senhor, Ele vai te honrar, o Senhor, Ele vai te abençoar. Então, neste dia, fica essa mensagem da parte de Deus para o seu coração, e que o Senhor te abençoe, e que Ele te guarde, e que Ele faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, e te conceda a paz. Esse que vos fala é o diácono Ailton Bernardo, e se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, aproveite a oportunidade de se inscrever, clique no link e se inscreva e compartilhe esta mensagem. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, porque eu tenho certeza que muitas mães hoje estão desejosas de ouvir uma mensagem da parte de Deus, e que essa mensagem possa alcançar muitos corações, e que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus Cristo.